Dia 22, Gênesis 44, versículo 1, até o capítulo 45, versículo 28. José deu essa ordem ao administrador da sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como havia ordenado José. De manhã, quando estava claro, os homens partiram. Eles, com seus jumentos, saíram da cidade, e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador da casa: levantem-se e vá atrás daqueles homens. E alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pegaram bem com mal? Não é esse o copo em que bebeu o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador alcançou, eles falou essas palavras, então eles responderam: porque o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. E o dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta à terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do nosso senhor? Se algum de nós estiver com esse copo, esse será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja feito como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros vão ficar livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e abriu. O administrador examinou, começando do mais velho, acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento, e eles voltaram para sua cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram a mim? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar e como vamos nos justificar disso? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do nosso senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José diz: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem que cuja mão foi encontrado o copo, esse sim será meu escravo. Os outros podem voltar para sua casa junto do seu pai. Então José se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que esse servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra esse servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai, já velho, o irmão, filho da sua velhice, e o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o mais jovem, para que eu o veja. E respondemos a meu senhor: o mais jovem não pode deixar ao nosso pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então, meu senhor disse a esses seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é o seu servo, e repetimos a ele essas palavras, as palavras do nosso Senhor e do nosso pai, ele disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais novo for conosco, nós iremos, porque não podemos ver a face do homem se esse nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado e até agora não vi mais. Se agora vocês me tirarem também esse da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza até a sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o mais jovem vá conosco,
visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o mais jovem não está conosco, ele morrerá. E esses seus servos farão descer os cabelos brancos do nosso pai, seu servo, com tristeza até sua sepultura. Porque esse seu servo ficou responsável por esse jovem diante de meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que esse seu servo fique no lugar do mais jovem como escravo de meu senhor, e que o mais jovem volte para com os meus irmãos. Porque como poderei voltar até o meu pai se o mais jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que eles ficaram diante dele. José disse a seus irmãos: Agora cheguem mais perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Então Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, e fez de mim como que um pai de Faraó, e o senhor de toda a sua terra, e como governador de toda a terra do Egito. Volte depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu servo José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que pertence ao Senhor. Ali eu lhe sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim também está vendo, que sou eu mesmo a quem está falando a vocês. Anuncie a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai até aqui. E lançando-se ao pescoço do seu irmão, Benjamim chorou. E abraçando com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçando cada um deles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Chegaram os irmãos de José, e Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e a família de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor dessa terra do Egito e vocês comerão a fartura desse lugar. Ordene que façam também isso. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhos, as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham para cá. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será nesse lugar e será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas, conforme a ordem do faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereal e pão e mantimento para a viagem do seu pai. E despediu os seus irmãos ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Eles disseram: José ainda vive, e esse é o governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem bater,
porque não podia acreditar naquilo que estavam dizendo. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo para o Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu, e Israel disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e verei antes que eu morra. Mateus capítulo 13, versículo 13 até o 36. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Esse lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si aquilo que elas precisam para comer. Jesus, porém, disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a todas elas. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e esses peixes aqui para mim. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e abençoou-os. Depois, tendo partido os pães e o peixe, deu aos discípulos, e a esses deram as multidões. Todos comeram, se fartaram, e ainda sobrou comida. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das suas mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado então pelos ventos e pelas ondas, que eram contrárias, de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre as águas, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus respondeu: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo novamente e, começando então a afundar, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus só estendeu a sua mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Estando já no outro barco, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores, e lhe trouxeram todos os enfermos, e pediam-lhe que ao menos pudesse tocar a borda das suas vestes, e todos os que tocaram nela ficaram curados. Salmo capítulo 18, versículo 37 até o versículo 50. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltarei depois de ter acabado com todos eles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem pudesse salvá-los. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi ao pó, a pó que o vento leva. Lancei-os fora, como lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostraram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou a vingança e me submeteu aos povos.
o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livrastes dos homens violentos. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu santo nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para todo sempre. Provérbios capítulo 4, versículo 10, 11, 12, 13. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida vão se multiplicar. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida e a sua salvação.